Olá, bem-vindo à aula 4. Eu espero que você tenha feito a atividade, porque daí muita coisa aqui vai fazer sentido para você. E chegou a hora de a gente descobrir como que os quatro elementos, os quatro corpos e os números se combinam para nós tentarmos chegar a uma descrição de quem nós somos. E daí sim, tipo, o que nós estamos fazendo, o que nós devemos fazer. Beleza? Então vem comigo, agora o bicho pega. Talvez essa possa ser considerado a aula mais difícil do curso, porque todos os outros raciocínios vão depender do que a gente vai falar aqui. Então realmente a gente vai estar colocando as bases para poder ir adiante depois com qualidade. Fechou? Então vamos lá. Bom, pessoal, então, sem enrolação, a gente tem aí os quatro elementos, a terra, a água, o ar e o fogo. Nós temos aí os nossos quatro corpos, o físico, o emocional, o mental e o espiritual. E nós temos os números 0, 1, 2, 3 e 4. Então, duas sensações que você deve ter tido ao fazer essa atividade. Pelo menos é a minha expectativa. Eu estou criando a aula 4 agora e hoje é dia 19 de maio. E a aula 3 acho que foi criada há 2 dias atrás. Então eu passei um dia sem criar a aula e agora estou fazendo outra. Até esse momento ninguém chegou na aula 4. Então quer dizer que o pessoal deve ter esbarrado onde eu imagino que tenham esbarrado. Que é o seguinte: a primeira conclusão é óbvia, né? Tipo, se a gente colocar o corpo humano aqui do lado desses símbolos, desses elementos que a gente vai utilizar, a gente pode dividir esse corpo humano em três partes e rapidamente a gente é capaz de identificar com base até na aula 1, 2 e até na aula 3 quais são os elementos que correspondem a cada centro de energia do corpo. E uma vez conseguindo identificar isso, também é fácil de conseguir correlacionar com os nossos quatro corpos. Então a gente vê que ali embaixo vai ficar a terra e o corpo físico, né? Ali no centro do nosso coração, né? E vai ficar a água e as nossas emoções. Ali no centro da cabeça vai ficar a parte do elemento ar, a parte mental, né? E para cima disso, né, no topo da nossa cabeça, essa conexão com o céu, essa parte do fogo, essa parte espiritual. E é claro, né, gente, tipo, cada parte do corpo ela inclui os quatro corpos. Cada centro de energia do corpo inclui os quatro elementos. Então essa é uma maneira geral de dividir. Né? É como se fosse o centro, esse tipo de assunto, né, vai reverberar principalmente ali. Então é isso, é uma maneira de dividir, mas é importante saber que dentro dessas divisões há subdivisões, todos os elementos se combinam para formar cada unha, né, que a gente tem no dedo. Então são uma divisão geral, assim. E o curioso é que elas de novo se comportam como os quatro elementos se comportariam se a gente jogasse para cima, tá? Essa era para ser a parte fácil. Essa era para ser a parte tranquila. Você conseguir desenhar o bonequinho, cortar ali em três partes e daí nas quatro partes que sobrarem conseguir distribuir os quatro elementos e os quatro corpos. A parte difícil são os números. Porque a numerologia é um outro idioma. É como, tipo, a gente tem, né, a alquimia, a gente tem esses quatro elementos e os números, eles conversam com isso, mas os números não param no 4. Então, claro que se a gente tentar achar uma lógica infalível para o 0 ao 4, a gente vai falhar. E essa era a parte difícil da atividade. Tá? E esse que é o legal, porque tem que ter essa dor também de ficar meio difícil de encaixar as coisas assim, não é tão óbvio, né, quanto parece. E eu não ia gostar de mostrar que uma solução, uma visão para essa primeira combinação que
fosse algo apresentado antes da sua tentativa de fazer por si mesmo, para ter a certeza de que isso é apenas uma visão, sabe? De que isso é uma possibilidade, né? Mas que é importante que a gente vá sentindo e com intuição e com raciocínio você vai encontrando as soluções. Mas logo vai fazer sentido, ao mesmo tempo também não é tudo relativo assim, tão flexível assim. A gente vai ver que algumas coisas vão se encaixando, mas é preciso de um pouquinho mais de paciência para ver esse encaixe acontecer. Eu juro que ele vai chegar na hora certa. Tá? Lá para a aula 5, a coisa já começa a tomar uma forma e um entendimento do ritmo de como ler o mundo, né? que é um mundo onde a gente interfere nesse mundo. Se nós conseguimos compreender quem nós somos, é possível entender um pouco da nossa ação no mundo, o ciclo dessa nossa ação no mundo, que na verdade imita quem nós somos. Tá? E que por sua vez imita também a forma do universo de ser, porque é só um espelho, né? Do que é no céu, assim é na Terra. Então é essa evolução que está passando. Bom, mas e aí? Onde é que os números se encaixam nessa jogada? A primeira coisa que a gente pode fazer quando tem uma dificuldade desse tipo é fazer o óbvio. Por exemplo, a água e o 2 parecem ter uma relação direta, porque, inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar do 2 com simbologia foi desenhando um patinho na lagoa, né? Tipo, faz um desenho de um patinho, ou então você vai desenhar um patinho na lagoa, você começa desenhando um 2. E o 2 tem essa ideia também do outro, né? Com quem a gente começa a desenvolver essa percepção de que existe outro centro de consciência além do nosso, né? Então tem muito a ver com as nossas relações, como que eu lido com esses outros centros de consciência. De maneira que o 2 é uma pista de como é que eu vou fazer essa montagem dos números. Então eu vou começar colocando o 2 nessa parte do coração, na parte água, tá? E eu vou deixar os outros números ali, tipo, aguardando o momento deles, tá? Bom, qual seria o outro número mais óbvio, né? Vamos ver. A gente tem, por exemplo, o 4. E o 4, ele tem a ver com concretizar as coisas, né? Com a execução dessas coisas, com materializar essas coisas. E claro, isso lembra o nosso corpo material, lembra o nosso corpo físico, né? Então, por isso, na primeira aproximação, eu vou colocar o 4 ali relacionado com o corpo físico. Então, nós já temos o 2 e nós já temos o 4. E observa como os números pares, né, o 2 e o 4, foram parar nesses dois centros da Terra, né, tipo de baixo, tanto a Terra quanto a água. E é muito interessante porque esse aqui é um símbolo primitivo do falo masculino e esse aqui da genitália feminina. Então, tipo, é bizarro e tal, mas assim, o nosso inconsciente trabalha com esses símbolos e isso faz sentido por algum motivo nos sonhos, nas imagens que a gente vê. Inclusive se usa isso em publicidade comercial, né, para fazer algum tipo de referência à masculinidade, à feminilidade o tempo todo. Então, essas informações estão lá e é legal que os números pares são considerados femininos, né, e os números ímpares são considerados masculinos. E veja como nesse raciocínio os dois números pares acabaram parando justamente nos elementos femininos, que é a terra e a água. Tá? Então a gente ficou agora com o 3 e com o 1. Né? E uma vez já tendo colocado dois deles ali... Ah, tem o 0 também. Mas uma vez já tendo colocado dois deles na nossa figura, fica um pouco mais fácil de perceber onde é que a gente vai colocar os restantes. Por exemplo, o 3 tem a ver com criatividade, tem a ver com essas ideias novas, tem a ver com testar as coisas no mundo, tem a ver com experimentar. E a gente faz o tempo todo isso com a imaginação, com a cabeça, né? Criando coisas. Então o 3, naturalmente, a gente vai relacioná-lo agora, nesse primeiro momento, com o elemento ar. E depois você vai ver que não é ar, mas tipo,
Você vai ver que também não é terra, que é o elemento oficial, que foi como me foi contado. Mas aí uma hora você vai entender esse mistério. Tá? Agora eu vou colocar ele no 3, vou colocar ele ali junto com o ar, junto com a mente, porque ele tem a ver com essa criação, com essa criatividade. Tá? E o 1, cara, o 1 é muito legal, porque o 1 ele aponta para cima, uma flecha, assim como fogo, assim como o símbolo do fogo. E o 1 é o indivíduo, é quem no final das contas é essa coisa indivisível. É o que nós somos. Se eu pegasse e botasse o 1 lá embaixo no corpo, eu poderia cortar o braço, cortar o outro braço, cortar a perna, cortar a outra perna e a pessoa continuaria existindo. E isso não faz sentido, porque o corpo é divisível. O que eu estou falando do 1 é de uma coisa indivisível. Eu vou levar esse 1, portanto, para a parte espiritual. O que nós somos verdadeiramente. É esse que surge primeiro a partir do zero. A primeira manifestação, que é essa manifestação espiritual. E que depois vai se condensando num corpo emocional, num corpo mental e num corpo com matéria também. Tá? Mas inicialmente, esse 1 é esse momento onde a gente sai desse grande todo, dessa grande malha cósmica, dessa grande indiferenciação, e daí finalmente vira uma espécie de bloco, uma espécie de indivíduo. A gente vai ver, por exemplo, que tem linhas de pensamento e até religiões e filosofias, né, que falam, por exemplo, no perispírito, algo que vai contra a uma ideia de que nós somos absorvidos como energia e simplesmente entramos no universo novo e desaparecemos quando morremos. Né? Mas a ideia é de que não, esse indivíduo ele segue, esse indivíduo ele permanece, ele tem uma história, ele caminha para esse reencontro com o grande zero, mas ele segue sendo um. É como um indivíduo que entra na jornada, né? Dessa saída do zero e entrada do um. Então seria isso. Esse era o quadro, né, a ser montado por você sozinho na aula 3. Não precisava ter ficado desse jeito. Isso daqui foi um raciocínio que a gente fez agora. A gente poderia fazer outros milhares de raciocínios, mas esse é o raciocínio do qual nós vamos partir, tá? Justamente por fazer essa ligação entre o 4 e as bases das coisas que a gente cria e os pilares das coisas na Terra, no material, a concretização de tudo. No 3, e a imaginação dessas coisas, a criatividade, né? E também a comunicação, porque essa palavra não pode faltar no 3. Onde é que fica a boca? Aqui. Né? Mas se você é italiano, você fala com o 2, porque você fala com as mãos aqui. Mas o fato é que tipo, o 3 ele tem tudo a ver com comunicação, né? E por isso fica nesse centro. O 2 tem tudo a ver com esse contato com o outro, com essas nossas emoções que a gente troca, com essas relações, com essa água, por isso ele vai ficar nesse centro. E o 1, que é quem nós realmente somos, quem é esse indivisível, ele vai ficar aqui no espiritual. Fechou? Gostou? Não gostou? Tá muito louco? Gente, a aula 4 é a aula que a gente recebe alguns ingredientes para começar a fazer, daí sim, filosofia, daí sim, tipo, dar uma viajada, mais uma viajada com os pés no chão, assim, partindo de algum ponto, de algum raciocínio, de alguma conexão entre essas 3 coisas: os 4 corpos, os números de 0 a 4 e os 4 elementos, tá? Então, é isso, botamos os pés no chão. Falta o mais importante, porque faltou simplesmente ali o zero, o todo. Deus não entrou na jogada ainda. Então nós vamos simplesmente colocar o zero. Onde é que o zero vai? Será que o zero vai aqui, o zero vai aqui, o zero vai lá, o zero vai aqui? Então assim, qualquer lugar que você tentar meter o zero ali, não é suficiente. Parece que não dá conta, o zero é enorme demais. Ele está em todos os lugares. Portanto, no lugar de colocar o zero dentro do homem, a gente coloca o homem dentro do zero. Porque o que existe está lá, tá? E assim é onde termina o esquema todo. Beleza? Então, essa foi a aula 4. Não parte que nem o louco pedindo a aula 5. Não precisa fazer nenhuma atividade, nenhuma tarefa agora. Na verdade, é só pedir mesmo, se você chegar lá e falar, eu quero a aula 5, tá?
ainda não enlouqueci, eu quero a aula 5, me passa, eu vou te passar. Mas antes de ir para a aula 5, fica uma sugestão, sabe? Pega o papel e a caneta de novo e agora desenha isso, sabe? Conversa com você mesmo sobre o significado disso. Se for necessário, verbalize, né? Uma conversa contigo mesmo, né? Essa é a ideia. Sobre o significado desses números, desses elementos, nessa posição. Vê se faz sentido. Vê como você sente. Fechou? Então, era isso daí. Tá? Acabamos de fazer uma combinação entre essas 3 linguagens. E se quiser mais, peça pela aula 5. Um abraço e até mais.